Bom dia. Bom dia. Sou professora, a primeira coisa que a gente fala, né? Sou pedagoga. Sou professora com muito orgulho. A psicopedagoga, tem essas formações todas. Hoje eu estou como estudante, formanda de fonoaudiologia e psicologia. E algumas pessoas me perguntaram ontem, eu escuto muito isso, por que você está na fonoaudiologia, né? A fonoaudiologia me dando uma segurança dentro da psicopedagogia. Eu vinha muitas crianças, adolescentes encaminhados com diagnóstico de TDAH, e durante as intervenções a gente observava que não era TDAH, muitas vezes era o TPAC, transtorno de processamento auditivo. E transtorno de processamento auditivo é um dos transtornos de aprendizagem. E a fonoaudiologia está me dando uma segurança muito grande, né, dentro da psicopedagogia de atuar com a educação. Vou falar de adaptação, adequação e currículo. Tem algumas pessoas que ainda acham e pensam que adequar e adaptar é a mesma coisa. São coisas diferentes, né? São ações, intervenções que a escola precisa fazer para aquele aluno que necessita. Ele não precisa ter um laudo, né? Porque na própria legislação diz que o laudo é um adentro dentro da documentação, mas ainda tem escolas, principalmente escolas públicas, né, que exigem esse laudo para a criança estar dentro do AE. Pode passar. A inclusão tem como principal objetivo oferecer oportunidade para que todos os alunos com necessidades educativas especiais tenham acesso ao ensino regular de qualidade. Não tem como a gente falar em ensino de qualidade se a gente não falar em inclusão. E quando a gente fala em inclusão, a gente não fala só da pessoa com deficiência, a gente inclui a todos. Né? O que é mais o gordo, o magro, o canhoto, o destro, o que tem deficiência auditiva, o que tem baixa visão, aquela pessoa que está naquele momento com depressão. Inclusive existe legislação própria para quem está com depressão, para quem está hospitalizado. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente fala em incluir a todos. A inclusão escolar busca garantir igualdade de oportunidade para todos os estudantes, respeitando suas necessidades e potencialidade. Adequar o currículo de modo que todos possam aprender. Eu não vou falar de legislação, porque todos aqui já conhecem, sabem o que tem que fazer, sabem que está na LDB, sabem que está na Lei Brasileira de Inclusão, consta tudo ali. Né? Eu não vou seguir muito os slides. Isso aqui é uma criança que eu atendi durante muito tempo. Ele não verbal. Ele não verbal não, ele não tem oralidade, porque ele aponta, ele conversa, né? Com o corpo, com gestos, ele conversa. E ele não tinha, e todos achavam que ele não lia, que ele não fazia nada, ele ficava isolado e muitas vezes circulando dentro da sala de aula. E quando eu fui lá ver o que ele precisava para fazer uma adaptação, uma adequação para ele, eu levei o alfabeto móvel, coloquei, e ele começou com o alfabeto móvel a escrever várias coisas, o que ele queria. Eu falei, epa, gente, olha, ele está incomodado aqui porque ele lê, ele escreve. Ele está precisando de recursos para que ele apresente isso. Aí eu deixei lá o alfabeto móvel e tudo, tá vendo? Ele vai escrever nas cores. E esse menino desenvolveu, que foi uma maravilha. Né? Então ele precisava realmente só de uma. A gente não mexeu no currículo dele, porque ele seguia, né, o conteúdo ensinado. A gente fez uma adequação. Então, quando a gente fala de adaptação e adequar, para ficar mais fácil, simples entender, quando eu falo em adequar, eu não mexo no currículo. O currículo é o mesmo da turma que aquela criança vai seguir. Quando eu falo em adaptar, eu falo em currículo. Então, se a criança está matriculada no 5º ano, e ela não está alfabetizada, ou ela está com atraso de desenvolvimento ali, que não está conseguindo, eu vou mexer no currículo dela. Muitas vezes eu vou colocar um currículo do 2º ano, aí eu fiz uma adaptação. Eu mexi no currículo. Adequar, eu posso fazer uma adequação com uma caneta marca-texto. Eu vou colocando nos pontos principais ali o que é importante para aquela criança entender. Eu diminuo o texto, eu coloco menos opções de resposta, eu aumento a fonte. Eu coloco aquela criança sentada mais à frente ao lado do professor, eu tiro aquela criança de perto da porta, de perto da janela. Eu fiz uma adequação, eu não mexi no currículo dela. Né?
A gente faz adequação para quem tem um TDAH, a gente faz adequação muitas vezes para quem tem uma dislexia, desde que ele acompanhe o currículo que a turma está seguindo, está sendo trabalhado ali. Aí, quando eu falo em adaptar, eu mexo. Eu vou mexer naquilo, né? Eu vou precisar intervir, né? No português, na matemática, muitas vezes, e muitas vezes uso a ciência, a geografia, aqueles conteúdos, o conteúdo da turma que a gente está trabalhando, muitas escolas fazem assim, e a adaptação vai a nível de português e matemática. Né? Tem escola que faz adaptação de tudo, tá? Tem escola que faz adaptação de português e matemática, que é onde vai atuar, né, a nível de currículo. Então, o currículo, né, quando a gente fala de adequação, o currículo é o mesmo da turma, eu vou adequar os instrumentos de avaliação, né, eu vou fazer uma avaliação com menos opções de respostas, eu vou fazer um texto mais curto, eu vou usar menos imagens, né? É preciso entender que adaptar não é infantilizar. O que acontece muitas vezes que eles pegam, né, eu vejo muito, chega avaliações de pacientes meus, o professor avisa, olha, ele não fez, ele só ficou pintando a prova toda. Gente, a criança, ela tem um hiperfoco na turma da Mônica, como eles achavam bonitinha, ela gostava, fizeram a prova dele todinha com a imagem de turma da Mônica. Se a turma da Mônica está ali, está tudo bonitinho para pintar, o que ele vai fazer? Vai pintar. Então, ele passou o tempo todo da prova pintando a Mônica, o Cascão, o Cebolinha, que era o que ele gostava. Por que ele vai quebrar a cabeça de fazer as outras coisas? Se tem uma coisa aqui que eu gosto, né? Então, adaptar não é infantilizar. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Introdução dos conteúdos específicos, eu vou adequar a organização da sala, né? A adequação de materiais didáticos. Então, adequar, eu não mexo em currículo, tá? Aí a gente tem adaptação de acesso ao currículo, que é com recursos físicos, tecnológicos, uso de Libras. Eu coloco uma pessoa, né? Eu vou dar a oportunidade do aluno que é surdo com intérprete de Libras. Se ele for cego, a gente trabalha com Braille, a gente aumenta a fonte, né? Software também, tem alguns que, somente para quem tem disgrafia, não consegue, tem uns que a disgrafia é bem severa, a gente até aconselha o uso de um tablet, de um computador, para ele poder... E aquilo ali, ele segue, entendeu? Ele só precisava de um meio para ele demonstrar o que ele conseguia. E a disgrafia, às vezes, é tão grande que tem criança que começa a escrever em círculo. Tem criança que vai até o final, depois desce. Né? Chega até embaixo. Você pega aquilo e você fala assim, meu Deus, o que ele quis dizer aqui? Nem ele mesmo sabe. E às vezes você coloca um notebook na frente dele, um tablet na frente dele, e ele vai seguindo. Então, o que ele precisava era só de um recurso, que era muito simples. Adaptação de currículo, ajuste no conteúdo, né? Quando eu vou fazer adaptação de currículo, eu coloco os objetivos que eu vou querer trabalhar com ele, e eu vou colocar as estratégias. E não tem maneira melhor do que fazer adaptação de currículo quando a gente faz o PEI. Você coloca o PEI ali, o objetivo da turma, o objetivo para aquela criança, os recursos que eu vou usar, fica muito mais fácil para o professor. Que ele pega aquilo ali e tem que saber que o PEI também não é estanque, né? Vou mexer nele. Eu tentei aqui, não deu certo, eu vou tentar outra coisa. Não tem que seguir, eu vou seguir com ele um semestre inteiro, de jeito nenhum. Né? Somente se ele começar a evoluir. Aí eu vou priorizar habilidades essenciais, eu vou diversificar atividades e avaliações. Quando eu falo adaptação de currículo. Aí eu vou adequar o currículo de acordo com a necessidade daquele estudante, né? A adequação envolve ajustar o currículo e o processo de ensino às características individuais do estudante. Tem como meta garantir o acesso à permanência do sucesso escolar. E o currículo adaptado é o resultado das ações de adaptações e adequações coletivamente. Aí, só algumas dicas, né, de adequação, redução do número de questões, simplificação, composições curtas, né, aqueles textos grandes demais, não adianta, né, reduz aquilo ali. Eu vou modificação, né, da graduação dos parâmetros, muitas vezes você pode também pegar aquele currículo daquela criança, eu vou dividir em 2 anos, né, é permitido fazer isso. Reforço da avaliação,
não penalização dos erros ortográficos, principalmente para quem tem dislexia. Ele tem essa dificuldade, não é porque ele quer, é porque ele não consegue, né? Vou passar, não vou, por causa do tempo. Pode também, isso aí é provas fracionadas. O papel do professor na escola é planejar estratégias, trabalhar com a equipe, valorizar o respeito às diferenças e promover a formação continuada. Esse aqui são minhas crianças, que eu vou na escola, eu como psicopedagoga, eu vou à escola, eu vejo o que eles precisam. Muitas vezes eu dou formação para eles sem curso nenhum, entendeu? Eu dou palestra para eles, eu dou formação, eu dou curso, porque o meu objetivo são eles, tá? Esse aqui, a turminha dele está trabalhando com valores, né? Com valores monetários. Eu fiz uma adaptação mesmo, que eu dei foi uma adaptação de currículo. Eles estão na centena, dezena, unidade de milhar, e ele ainda está em 2 casas decimais. Tá? Mas aí eu fiz o material estruturado, deixei prontinho, porque ele está conseguindo, com material estruturado, ele visual, ele precisa do tato ali junto. Esse aqui, a aula de ciências, o mesmo conteúdo da turma, ele precisava de uma adequação. Esse aqui é um avental mesmo, gente. Um avental que a gente usa em casa. Desenhamos os órgãos todos, feito com velcro, e a professora dando aula, e ele na frente ia montando intestino, montando tudo. Ele precisava de uma adequação, ele precisa no concreto. Só falando ali na frente, para ele era muito abstrato, ele não conseguia entender. Então, fiz uma adequação. Isso aqui é uma avaliação que eles me enviaram, que o professor teve maior boa vontade. A gente não pode criticar, não, tá? O que ele não tinha era formação e orientação, como é que se deveria fazer. Isso aqui é uma avaliação que ele fez, entregou. Olha aqui do lado, a quantidade e a quantidade de imagem. A criança não conseguiu. Mas ele lê, mas ele não consegue interpretar, né? Então, ele não conseguiu fazer. Aí a gente foi lá, orientou como é que ele deveria fazer essa avaliação. A gente tirou isso aqui do lado, não vai aqui do lado. É muita informação, né? Aí a gente fez uma orientação para ele, não precisava. Mas ele teve a maior boa vontade. Muita, por sinal. Posso vir? Os desafios, né? Aqui, outro. Isso aqui é uma rotina, gente. Vamos colocar aqui, uma escola pública, né? Vamos colocar a rotina, ele é visual, ele precisa dessa rotina para ele saber o que vem depois, né? A previsibilidade, para ele conseguir ficar na sala de aula. Ele era de uma rotina junto dele para ele conseguir se organizar sentado. Então, às vezes, não precisa de muito. Desafio é falta de recurso e formação. Barreiras, né? Atitudinais. As possibilidades, uso de tecnologia assistiva, aprendizagem colaborativa, valorização da conquista. Por menor que seja para a gente, é muito para o outro. Eu gosto muito dessa imagem aqui, que a gente está tentando aqui, né? A equidade, né? Que a criança, a gente quer que cada um receba aquilo que ele precisa, para que fique, né? Todos iguais. Só que o meu objetivo, meu sonho, como mãe, como profissional, é isso aqui, ó. Que a gente não precise mais pensar em adaptar. Porque tudo já vai ser feito, construído e pensado para todo mundo, sem precisar de barreiras. Então, esse aqui é o meu objetivo como profissional. De não ter mais de ter que fazer alguma coisa para o outro se sentir incluído, porque ele já vai estar incluído de qualquer forma, porque não tem barreiras para ele. Essa semana eu comecei a adiantar os currículos, os atendimentos e na escola tudo, porque eu estava viajando para cá, eu estou vindo de Recife, e uma das escolas que eu visitei, a mãe me pediu para ir lá. Ela estava muito chateada porque o próximo ano ela vai tirar o filho dela da escola, porque a escola não era inclusiva. A escola não estava dando condições do filho dela estar lá. E ela estava assim, muito revoltada com isso.
né? Meu filho estuda aqui, enquanto estava na educação infantil, ele era bem-vindo, era bem-quisto. Chegou no Fundamental 2, ele é uma criança problema. Então a escola, ela percebeu que a escola não era inclusiva. E o mais triste disso tudo é perceber que, em vez da escola ficar constrangida do pai estar tirando o filho, porque a escola não é inclusiva, é o alívio que eu vi nos olhos deles. Esse aluno não vai estar mais aqui o ano que vem. Então, e é triste isso, sabe? Então a gente está aqui hoje, discutindo inclusão. Eu espero que realmente a gente chegue numa época, num tempo, que a gente não vê e não escute isso do educador, né? O alívio, ele não vai estar mais aqui o ano que vem. O professor não vai ter que adaptar nada, vai ser um trabalho a menos, né? A escola não vai ter o custo de contratar uma pessoa para ficar com ele. Inclusão, para mim, que eu carrego, desde que Rafael nasceu, inclusão é olhar além do óbvio. Enquanto a gente olha para a mesma coisa, aquilo que eu estou vendo aqui, a gente não está incluindo ninguém. E a gente não está fazendo terapia também, né? Eu preciso enxergar além disso. Eu preciso ver o que está por trás. Por trás um comportamento disruptivo, por trás aquele aluno que não consegue sentar, por trás daquele aluno que chega na escola, ele é bolsista. Mas ele chega na escola hoje, a gente não sabe se ele almoçou em casa, se ele tomou café, se ele apanhou, se existiu uma briga dos pais. Então, aquele menino que não chegou, aquele aluno, aquele estudante que não chegou tão bem na escola, eu preciso saber olhar para ele. Não adianta eu dar uma bolsa, que o menino é da periferia, é de uma família humilde, está dando oportunidade de estudar numa escola boa, se a gente não sabe se aquela criança, se aquele estudante tem um SO ou tem condições de passar o dia inteiro naquela escola, tá? Então, inclusão, olhar além do óbvio. Obrigada.